Olá, crianças. Vamos para a nossa atividade de hoje. Hoje nós temos história. Olha só aqui, ó. O encontro de culturas. Eu vou lendo aqui o texto e vou conversando com vocês, tá bom? Olha só. Vimos que o território brasileiro foi ocupado por diversos povos que para cá migraram em diferentes épocas. Os primeiros seres humanos chegaram à América há milhares de anos. Depois de 1500, vieram os portugueses, que trouxeram a força dos negros africanos. Os imigrantes europeus e asiáticos chegaram nos séculos 19 e 20. Esses grupos formaram o povo brasileiro. O nosso povo foi formado por várias pessoas de vários lugares do mundo. Olha só aqui, ó. Cada grupo tem sua maneira de falar, de pensar, de se vestir, de comer, de fazer música, de construir sua casa, enfim, de viver. A isso damos o nome de cultura. Temos um exemplo aqui de cultura. Por exemplo, o Japão. Os alimentos que são consumidos no Japão são diferentes dos alimentos que são consumidos aqui no Brasil. Nós comemos arroz, feijão, carne, diferente do Japão, que eles gostam mais de peixe cru, e outros tipos de alimentos que a gente não é acostumado a comer aqui no nosso país. Na Espanha também, eles, tem uma culinária diferente, então isso fazem parte da cultura de cada país. Foram as diferentes culturas dos grupos que formaram o nosso povo, que deram origem à cultura brasileira. Veja o que diz a artesã Maria Lira sobre a sua origem familiar. Ela é de Araçuaí, município na região do Vale do Rio Jequitinhonha, em Minas Gerais. Então vamos ler o depoimento da Maria Lira Marques Borges. Olha só o que ela diz. Pelo que minha mãe conta, a gente tem descendência das 3 raças do negro, o índio e o branco, que são as que deram origem ao nosso povo, o povo brasileiro. Porque aqui tinha os índios, os butucudos, E minha mãe, a gente vê na família pessoas da pele bem negra e dos cabelos muito lisos, assim, iguais aos seus, de olhos puxadinhos. Tem várias pessoas na família assim, como tem gente branca, o olho igual a uma pedra de anil na família. Então a gente é a mistura dos 3. Às vezes a gente puxa mais, ora mais para negro, outros puxam às vezes mais para índio. Então, nesse relato aqui da Maria Lira, ela fala muito bem sobre a nossa origem. Que nós temos origem do negro, que veio da África, Do branco, no caso aqui, que é o espanhol, o francês, e o índio, que eram os moradores aqui do Brasil, do nosso país. Foi dessa mistura que surgiu o povo brasileiro. Agora aqui a atividade. Maria Lira falou sobre as origens dela. Agora é sua vez. Escreva no seu caderno um pequeno texto contando sua origem. Antes, converse com seus familiares para obter mais detalhes sobre o assunto. Então, antes de vocês fazerem a atividade no caderno, converse com o pai, com a mãe ou com o avô, com a avó sobre a origem deles. Aí vocês vão saber a origem de vocês, certo? Como você viu, a população brasileira tem sua origem nos diversos povos indígenas, nos portugueses e nos africanos de diferentes partes da África. Essa mistura de etnias juntaram-se, mais tarde, imigrantes de outras partes da Europa, da Ásia e também da América, como haitianos, peruanos e bolivianos, dando origem ao atual povo brasileiro e à cultura brasileira. A miscigenação no Brasil foi intensa. Mais da metade da população brasileira se considera mestiça. Então, mais da metade da população do nosso país se considera mestiça. Nós temos mais ou menos 210, 211 milhões de brasileiros. Mais da metade, ou seja, mais de 100 milhões tem misturas. A miscigenação nada mais é do que a mistura de várias etnias, de pessoas de outras nações, de outros países,
que vieram aqui para o nosso país e aqui eles ficaram. E daí deu origem a outras famílias, com várias raças, com várias etnias. Observe aqui a figura abaixo, ó, essas fotos. Esse menino, essa menina, essa outra menina e esse menino. Pode ver, ó, que eles têm traços diferentes, ó, né? Aqui já são traços mais da raça africana, aqui já é um pouco mais europeu e aqui um pouco mais asiático, olha só. Ou boliviano pode ser também, né? Como está escrito aqui, ó, bolivianos, ó. E só para destacar, eles são crianças brasileiras, tá? São todas crianças nascidas aqui no Brasil, mas tem esses traços dos descendentes deles. Número 1. Qual é o grupo predominante na região onde você mora? Então, você mora numa região, né? Por exemplo, aqui, no litoral, em Pontal do Paraná. Qual é o grupo mais predominante? Será que tem mais negros aqui? Será que tem mais europeus? Ou tem mais asiáticos? Qual que é o grupo mais predominante? Lembrando que isso aqui é uma pergunta pessoal, tá bom? 2. Procure em revistas ou jornais fotos de 3 pessoas de origem diferentes. Recorte e cole as fotos em uma folha avulsa. Anote a origem de cada pessoa e entregue ao seu professor para a confecção de um mural pela classe. Então aqui nessa resposta a gente vai trabalhar da seguinte maneira. Vocês vão procurar numa revista ou no jornal, vão recortar essas fotos e vão colar no caderno de história. E daí vocês vão tirar uma foto e vão me mandar, tá bom? Olha só aqui nesse mapa, criança. Eles vieram de outros países aqui para o Brasil. O Brasil tá aqui, ó. Bem aqui o Brasil. Eles vieram daqui, ó. Por exemplo, aqui os africanos. Que vieram para o Brasil, mas eles foram forçados a vir para cá. E vieram como escravos, tá? Bem aqui, ó. Bem aqui fica a África. Eles vieram daqui, dessa região da África, para o nosso país aqui, ó. Eles passaram esse oceano aqui, ó. Para chegar ao nosso país. Vieram de navio, como escravos. Não queriam vir para cá. Acabaram vindo para o nosso país, acabaram ficando por aqui. Os africanos foram forçados a sair de seu país como escravos, morrendo muitos no caminho, né, de doenças. E os poucos que chegaram aqui no nosso país acabaram sendo escravos, trabalhando em fazendas. Lembrando que o oceano que banha o nosso país, o oceano aqui do nosso país é o Atlântico, ó, que é o que banha aqui o Atlântico. Tem outros, ó, tem o Pacífico, tem o Índico, tem o glacial Ártico e tem o glacial Antártico. Mas o nosso é esse aqui, é o Atlântico. Tá bom? Observe aqui nesse mapa. Aqui é a África do Sul, ó, como eu disse, e aqui o Brasil, ó. E esse aqui fica Portugal, ó. Eles foram daqui até chegar aqui no Brasil, né? Daí que descobriram o nosso país, os portugueses aqui, ó. Fizeram essa trajetória aqui para chegar no país. Nesse mapa aqui, criança, a gente pode ver alguns países. Aqui a África do Sul, na qual os africanos foram forçados a ir para o nosso país como escravos. Aqui nós temos aqui Portugal, que acabou descobrindo o nosso país aqui, ó. Acabou vindo de navio para cá, fugidos na verdade, e vieram para o nosso país. E aqui acabaram se instalando, tá? E temos de outras nações também que vieram para cá, tá bom? Acabaram vindo, aqui, ó. Depois de muitos anos, teve os japoneses também vieram para cá, os espanhóis, né? Alemães também vieram. Então, tem várias nações vieram para o nosso país. Qualquer dúvida é só me mandar uma mensagem. Eu estou lá no grupo para auxiliar vocês. Tá bom?